mas eu não pretendo responder as perguntas dos advogados do PL ou do PT. Mas o Moro prestou hoje esse depoimento e o relator, que é o Luciano Carrasco Falavinha, indicou o caminho que ele persegue. Sim, o Falavinha já tinha votado a favor do Moro num caso contra o Glenn Greenwald no Tribunal de Justiça, mas indicou hoje que ele persegue um caminho que pode, parece, né, o caminho que indica um contrato milionário fictício com o suplente do Moro, que é o Luiz Felipe Cunha. Então, eu diria que a vida do Moro, o Moro se complicou hoje e mostrou que é um covarde, porque ele que perseguiu tantas pessoas se disse perseguido e fugiu das perguntas dos advogados do PT, da Federação Brasil da Esperança, né, do PT, e também fugiu das perguntas do advogado do PL. O juiz, né, pergunta a ele se ele pergunta aos advogados para fazerem perguntas, ou abre a palavra para os advogados, e o Moro acaba pedindo para não falar. É um grande amigo pessoal meu e não recebi um tostão de Luiz Felipe ou de qualquer pessoa. Okay, obrigado. Obrigado, senador. Advogados do PL, doutor Bruno, tem alguma pergunta? Doutor, eu quero fazer só uma observação, que é a seguinte, eu gostaria ainda de prestar alguns esclarecimentos sobre alguns outros fatos, Pode, tá bom. se houver essa possibilidade. Sim. Doutor Bruno, espere um pouquinho então. Mas aí tem outra situação, doutor, que eu vim esclarecer as questões colocadas por Vossa Excelência e pelo Ministério Público. Eu acho que o nível de leviandade das iniciais, que para mim foram ofensivos, eu vim aqui em respeito a Vossa Excelência, mas eu não pretendo responder as perguntas dos advogados do PL ou do PT, porque eu acho que eles que têm que demonstrar e não demonstraram nada do que afirmaram no inicial. Excelência. Sem problema, só um minutinho. Pergunta? Não tem pergunta, Excelência. Okay. Excelência, tudo bem, a prerrogativa da parte não querer responder, mas se fosse possível, então, Excelência, apenas a gente ler algumas perguntas ainda que ele fique em silêncio, porque faz dias que a gente ficou se preparando, a gente preparou muito documento, muita questão. Se for preciso só de fazer as perguntas, então, ainda que ele não responda? Doutor Gustavo? Porque... Eu sugiro que eles façam por escrito depois, ó. Então, você viu, né? Ele fugiu, né, Grande? Moro sentado no banco dos réus. Quem queria ver isso, viu hoje. Acabou de ver essa imagem. Ali é o banco destinado ao banco dos réus. Estavam lá os advogados, o juiz. Você vai ver que o juiz, no vídeo que eu vou subir, o juiz, ele mostra o caminho que ele está percorrendo. O contrato pode ter sido um contrato fictício com o primeiro suplente dele, que é o Luiz Felipe Cunha, que é uma pessoa que apareceu no noticiário depois da Lava Jato e obteve contratos na Petrobras. Também recebeu pelo menos 7 milhões da Petrobras. E aí fica a questão, esse dinheiro é mesmo do advogado ou o advogado é um canal? Ou ele é sócio do Moro? É uma pergunta. Porque o próprio relator, ele, hoje, ele manifesta estranheza. Ele fala, mas você fez um contrato de R$1 milhão, o senhor, Vossa Excelência, R$1 milhão, com um escritório que nem é especialista em direito eleitoral, e todos sabiam que quem te defendia, isso era público, era o advogado, que é o Gustavo Guedes, que é um advogado conhecido na área eleitoral. E aí o próprio desembargador fala, olha, e houve um episódio, ele conta, em que esse escritório de advocacia, que é um bom advogado, recebia R$60 mil por mês para fazer uma defesa. Como é que numa campanha tem um advogado que já recebe R$1 milhão, e esse advogado, Luiz Felipe Cunha, na verdade, o contrato era com o Luiz Felipe Cunha, mas quem estava atuando era o Gustavo Guedes. E o R$1 milhão, e ele não é uma pessoa com experiência eleitoral. E pior, o próprio relator fala, conta, que comprovou, que um dia antes de assinatura do contrato, alguns dias antes, ele alterou o site para incluir no portfólio especialidade em direito eleitoral, o que não é verdade, mas simplesmente para poder justificar a contratação com dinheiro público do fundo partidário do escritório do Luiz Felipe Cunha, que é o suplente. Olha que coisa estranha. Um suplente deveria, na verdade, o próprio relator coloca isso, ele poderia ter feito um trabalho voluntário, já que ele se beneficiava com a campanha, ele era o suplente. Então ele falou, poderia ter ele oferecido, e isso depois é declarado como doação de trabalho. Mas não, recebeu o dinheiro do partidário. E aí a suspeita é que esses recursos, na verdade, eram recursos para pagar as contas do pessoais do Moro. Tá? Agora vamos ver como é que evolui a ação, mas hoje o que o relator colocou já é suficiente para jornalisticamente interpretarmos que ele pode seguir por este caminho. Ali está a trilha do dinheiro.